Olá, meu nome é Vitor Souza, sou analista dos setores de energia elétrica, petróleo e gás e saneamento básico. Como vocês bem sabem, o preço do petróleo despencou. Você que investe nas empresas de petróleo, é para você se preocupar? E aí? Vamos olhar aqui o documento. E aqui eu já trago a resposta, né? Eu acho que ainda não. Ainda não é para você se preocupar, tá? Então, para quem já acompanhou outras lives nossas, sabe que a gente sempre coloca a conclusão na frente. Mas vamos para o desenvolvimento, que eu acho que o grande valor aqui desse vídeo é exatamente você entender o desenvolvimento da ideia. O que acontece, né? Só para contextualizar, o presidente Donald Trump, ele entrou no seu cargo, né, ameaçando diversos países com tarifas e etc. E eis que semana passada ele anunciou não uma tarifa pontual ou outra para tentar chantagear um país ou outro para conseguir ali algum benefício, mas na realidade ele tarifa praticamente o mundo inteiro, né, em algum grau. E como se desgraça pouca não fosse bobagem, vem a China e retalia com mais tarifas. Quando a gente fala de tarifa, no final do dia, é algo razoavelmente simples de entender. Se você está sendo tarifado em alguma coisa, essa coisa fica mais cara, você consome menos. Se você consome menos, a outra ponta imediatamente produz menos também. Então, a tendência é que você tenha um arrefecimento do crescimento e do consumo global. Então, dito isso, que já se esperava alguma coisa de tarifa, tudo bem, mas um grande tarifaço global, eu acho que pegou todo mundo de calça curta. Dito isso, o preço do petróleo, que estava ali na casa dos 73, 74 dólares, ele despencou, está aí na casa dos 63, 64 dólares, muito tentando colocar o preço da commodity num novo patamar de equilíbrio. E é mais ou menos isso que eu quero provocar aqui vocês, se as empresas sobre a nossa cobertura estão em maus lençóis ou não. Tá? Então, o que eu coloquei aqui? Né? Nessa parte do texto, eu explico o que eu já expliquei para vocês, ainda que com outras palavras. Mas aqui, o que esse gráfico quer dizer? Né? É que, cara, toda semana tem algum motivo que vai fazer com que o petróleo vá para cima ou que o petróleo vá para baixo. Em um momento foi a pandemia, em outras são guerras diversas, encalhe no navio de Suez, invasão da Ucrânia pela Rússia, crescimento mais fraco. Então, assim, toda semana tem um motivo para que o preço vá para cima ou para baixo. Tá? Então, se a cada evento desse eu vir aqui fazer um vídeo, eu não vou fazer outra coisa da minha vida. E vai ser um tipo de análise, de acompanhamento de abertura que eu não acredito, que é uma análise, um acompanhamento baseado em fluxo de notícias, enfim, coisas que acabam por trazer algum impacto pontual em preço de petróleo. Então, assim, isso não é o meu estilo, mas dessa vez eu resolvi fazer isso. Por quê? Porque caso isso venha a se tornar uma política de Estado, faz muito sentido que a gente esteja falando de um novo patamar de equilíbrio em termos de preços de petróleo. Tá? Então, assim, dessa vez, por enquanto, é diferente. Por enquanto. Então, assim, quem ganha e quem perde sobre as petroleiras? A priori, se você produz petróleo, todo mundo perde. Né? Se você vende banana por R$10, a banana vai para 8, é normal que você gere menos caixa. Só que a provocação que eu faço aqui é a seguinte, é que as diversas petroleiras sob nossa cobertura, Petrobras, Prio, PetroRecôncavo e Brava, esse impacto ele não é linear nos cases sob a nossa cobertura. Por quê? Porque existem algumas características que precisam ser entendidas para saber quem sofre mais e quem sofre menos. Tá? Então, a gente coloca aqui essas três variáveis. Né? O primeiro é o lifting cost, que é o custo de produção de cada uma das empresas, o endividamento e, por último, o plano de investimentos. Né? Então, a gente já traz aqui a resposta. Né? No atual patamar de preço, a gente acha que a Brava é o case mais exposto a eventuais quedas no preço do petróleo, por ter o maior lifting cost da indústria e o maior endividamento relativo. Tá? Os demais cases, com todas as demais variáveis constantes, aparentam estar confortáveis com o atual patamar de preços do petróleo. Então, a primeira coisa que eu faço aqui é o seguinte, o que aconteceu aqui? Essa daqui, então assim, como é que você avalia uma empresa de petróleo, né? Acho que cada empresa, ela tem um plano de negócios, ela te dá ali uma curva de produção esperada, etc. Mas você precisa inserir um preço dentro dessa curva de produção esperada para você chegar a uma receita estimada. Dito isso, a gente olha para uma coisa chamada curva futura do preço de petróleo.
nesse exato momento, cara, todos os players produtores e consumidores de petróleo do mundo, eles estão comprando e vendendo petróleo. Só que eles fazem isso também via contratos financeiros, tá? Contratos financeiros com prazo de 12, 24, 36 meses. Então, o petróleo que vai ser consumido, sei lá, em 2028, um produtor ou um vendedor, ele já amarra esse preço via um contrato de derivativo para evitar constrangimentos, surpresas. Então, assim, de certa maneira, ele fixa esse preço e a gente usa esses contratos futuros como referência para as nossas avaliações. A gente não inventa o preço do petróleo, a gente observa o que os players de fato estão negociando e coloca esse preço real dentro dos modelos financeiros, claro, adaptando, né, mais uma vez, as curvas de produção, qualidade do preço do petróleo e por aí vai. Então perceba que quando existe uma aceleração no PIB, que é uma coisa mais gradual, ou também uma desaceleração, que também é algo mais gradual, essa curva, ela oscila de uma maneira mais lenta. Então você consegue apropriar aquilo ali de uma maneira mais razoável dentro das suas estimativas. Mas quando você chega numa sexta-feira e anuncia um tarifaço global, sendo a maior economia do mundo, cara, isso pegou todo mundo de surpresa, as bolsas estão sofrendo aí, como vocês podem perceber, e as empresas produtoras de commodities, né, não só de petróleo, mas commodities como um todo, estão sofrendo também. Então, essa curva verde aqui era a curva anterior a esse tarifaço, e hoje é esse patamar aqui de curva que a gente está observando. Tá ok? Perceba aqui que essa boca de jacaré foi de praticamente 10 dólares. Muito expressivo. Uma das coisas que você tem que prestar atenção aqui também é o seguinte: esse preço de curto prazo, 2025, 2026, ele tenta refletir os problemas e os desafios que acontecem agora, nesse exato momento, em 2026. Enquanto que os preços de mais longo prazo, 2029, 2030, será que vai ter alguma guerra? Será que vai ter uma produção maior? Será que vai ter alguma coisa? Ninguém sabe. Mas, então, o que eu quero dizer com isso? É que essa curva de preços mais longa, ela tende a refletir o balanço estrutural de equilíbrio de oferta e demanda. Então, perceba que, quando a gente olha para os preços de longo prazo, não houve uma oscilação tão expressiva, tá? Então, o que eu quero... Então, e assim, por que eu estou explicando isso tudo para vocês? Porque quando você faz a avaliação, eu já expliquei como é que você faz, mas você comprar um ativo de uma commodity qualquer, nessa curva mais conservadora, ela tende a ser uma decisão melhor do que quando os preços estão na máxima, né? Então, essa queda, a depender do fluxo de notícias, você está fazendo uma compra mais inteligente do que você fazer essa compra nessa curva verde aqui, né? Tanto é que, poxa, o preço dos ativos, eles já despencaram. Então, essa aqui é uma provocação que eu quero fazer. Ninguém sabia que essa curva ia ser... essa seria a curva nova, né? Foi um evento intempestivo, mas o que eu posso dizer para você é o seguinte: se você não tem ativos de petróleo na sua carteira hoje, com as informações que eu tenho hoje, de maneira estrutural, isso tende a ser muito mais uma oportunidade do que um risco, né? Eu lembro que lá em 2020, 2021, houveram alguns IPOs aqui no Brasil, e naquele momento tinha sido lá um pouco depois da pandemia, e toda a avaliação de todos os ativos tinha uma curva super pessimista, né? À medida que a coisa foi andando, começou a ter a liberação dos lockdowns, etc., essa curva foi toda se movendo para cima, né, assim, nesse patamar aqui de linha verde, e os ativos foram todos carregados para cima, porque as perspectivas de preço de longo prazo ficaram mais interessantes do que aquelas que eram observadas naquele momento. Então, fazer compras de empresas de commodity em um momento em que a curva de preço ela fica mais deteriorada é algo positivo de uma maneira estrutural, por assim dizer. Tá bom? Então, eu acho que essa é a primeira provocação que eu faço. Aí aqui, ó, o que acontece? Eu pego as estimativas de dividendo da Petrobras, dividendos regulares, não estou considerando dividendos extraordinários aqui. Então, essa aqui, como vocês sabem, qual é a política de dividendo da Petrobras? 45% do lucro do fluxo de caixa operacional menos investimentos, tá? Então, quando você coloca a nova curva de preço,
perceba que a gente perde aí uns 2% de rendimento de dividendos, tá? Mesmo considerando, enfim, você fica aí, né? Você fica com um fluxo de dividendos menos interessante. E à medida que o preço de longo prazo está muito próximo na curva anterior e na atual, você não perde tanto dinheiro assim, né, a partir de 2029, 2030, nas comparações pre-post aí das nossas estimativas. Então, assim, se o preço do petróleo cai, naturalmente o fluxo de caixa das petroleiras fica menos generoso. E aqui qual é a provocação que eu faço? Será que as empresas elas ficam em apuros depois dessa queda de $10? Cara, não fica. Por quê? Porque olha o preço, o lifting cost da Petrobras é de $6, tá bom? Sendo que o pré-sal aqui, que já responde por 70% da empresa, tem um lifting cost de $4. Lifting cost é o custo para produzir cada barril, né? Aí aqui na Prio a gente tem um lifting cost de 11 e era 7 antes da aquisição do Peregrino, que é um ativo que ainda não está otimizado, mas se tudo der certo, esse lifting cost aqui vai cair. A PetroRecôncavo de 14 e a Brava com o lifting cost ali no quarto trimestre de 2024 de $17, tá? E o endividamento no relativo, a Petrobras, a Prio e a Recôncavo, elas têm um endividamento muito razoável, muito sob controle, não é algo para você se preocupar a priori, enquanto que a Brava está passando por um calor ali, né? E aqui embaixo, se vocês verem com mais atenção, Petrobras eu coloco aqui, número 1, Prio, número 2 e Brava, número 3. E aqui eu faço uma contextualização de cada uma dessas características, né? E mais especificamente na questão da Brava, quem acompanhou aí os resultados trimestrais sabe que o quarto trimestre de 2024 foi um resultado ruim, tiveram ali uma série de paradas técnicas, né, principalmente do campo de Papa-Terra, mas na última semana de dezembro o campo de Papa-Terra já voltou a produzir, assim como entrou em operação o campo de Atlanta, tá? Então esse número aqui ele parece ser um pouco feio, mas a bem da verdade, agora no primeiro trimestre de 2024, deve reportar uma queda em relação a isso daqui, porque você tem o retorno operacional tanto de Papa-Terra quanto a entrada operacional de Atlanta. Então, esse endividamento aqui ele deve melhorar agora no primeiro trimestre de 2024. Mas, sim, a Brava é o case mais sensível a preço de petróleo, tá? Se tiver novas quedas no preço de petróleo, vai para $50, $45, vai ser complicado aqui, tá? E o que eu gostaria de dizer também é o seguinte: se você é funcionário, supondo que você fosse um funcionário ou da Prio, ou da Petrobras, ou da PetroRecôncavo, cara, não muda nada, tá? Apesar dessa queda de $10 ser evidentemente desconfortável, eu não acho que as empresas vou precisar demitir gente, vou precisar vender um ativo. Cara, não, eu acho que a vida é normal porque elas têm um lifting cost razoavelmente baixo e um endividamento razoavelmente sob controle, tá? Então, não acho que elas estejam sob problemas, sob apuros. A Brava precisa aumentar a produção ali, mas também eu não acho que para se jogar da janela ou qualquer coisa do tipo, tá? Então, assim, as empresas estão em apuros? Não estão. Estão gerando menos caixa, já visto um preço menor, mas elas não estão em apuros. A Brava é um case que precisa ser acompanhado com um pouco mais de carinho, tá? Então, para isso, para que os problemas sejam eliminados, ela precisa executar melhor ali o plano de negócios dela, né? Principalmente em relação a esses ativos que eu acabei de mencionar. Então, aí o que eu coloco aqui, né? Menos dividendos e potencial. Eu já expliquei a questão da Petrobras, né? Ela tem uma política de dividendos regulares, mas aqui, o que eu coloco aqui em negrito? Colocamos aqui em questão a possibilidade de um cenário mais restritivo para a distribuição de dividendos extraordinários. Por que a Petrobras distribui dividendos extraordinários? Porque ela tem um excesso de caixa. E dentro desse excesso de caixa, o que ela faz? Um excesso de caixa pós-investimentos. E ela, para decidir o volume de dividendo extraordinário que ela vai distribuir, ela olha não só para a fotografia do seu balanço, mas também para o que ela enxerga para a empresa nos próximos 18 meses. E dentre esses 18 meses, o preço do Brent faz parte dessa análise. Então, assim, se você tem um preço do Brent de, $75, $80, cara, eu me sinto muito confortável em distribuir dividendos extraordinários. Agora, se esse preço do petróleo ele vai a $60 e você tem um grande plano de investimento, eu acho que eu vou ser um pouco mais conservador. Então, a provocação que eu faço aqui é o seguinte:
A depender de como essa questão dessa briga, dessa queda de braço de Estados Unidos e China evoluir, pode ser, e o preço do petróleo fique nesse patamar mais moderado, faz muito sentido que a empresa pense, cara, eu vou ser mais conservadora, eu tenho um grande plano de investimento aqui para fazer, se sair o meu licenciamento ambiental da margem equatorial, eu vou precisar investir mais, então eu vou ser um pouquinho mais conservador no que diz respeito a pagamento de dividendos, tá? Então, eu estou falando pra caramba aqui, mas o que eu quero que você entenda? As empresas estão em apuros? Não. Agora, elas devem ser menos generosas no que diz respeito a pagamento de dividendos, tá? E é importante também ter em mente que a Petrobras, ela não só paga dividendos, mas ela também faz recompra de ação. Recompra de ação, para mim, é algo que eu gosto, mas eu sei que muitos de vocês não gostam, então, assim, eventualmente, ela pode privilegiar a recompra de ação ao invés de distribuição de proventos, tá bom? Então, é isso, tá? A priori, não é para você se preocupar. Alguns pontos de atenção precisam ser mencionados, já falei aqui da Brava, mas também eu quero colocar aqui em questão essa possibilidade de um cenário mais restritivo no que diz respeito à distribuição de dividendos extraordinários, beleza? E, para terminar, supondo que eu esteja aqui gravando esse vídeo, amanhã o Trump resolve ou postergar as tarifas, ou não vou mais fazer tarifação nenhuma, e a China ser recíproca, cara, tudo volta ao normal, Brent acima dos 70, tá? Então, uma das dificuldades que o analista vai ter agora é saber em que momento ele vai ter que apropriar esse preço mais baixo como cenário base, tá? Porque se eu faço a atualização das estimativas dos modelos agora, aí, dá 2 semanas, existe a suspensão desse cenário mais restritivo, eu vou ficar com cara de palhaço, tá? Então, assim, a gente vai acompanhar aí e ver o momento oportuno para publicar novas estimativas. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.